Hoje a gente viemos pregar aqui na cidade de Morro Agudo. Além das pessoas roubarem a gente, acabaram com o nosso carro, tá vendo? Isso, peço oração para todo mundo, para os irmãos. A pessoa acompanha pela rede social. Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês. Meus amados, veja bem. Em primeira mão aqui, no canal Fuxico Gospel, saiu a informação que o pregador João Vitor, tá certo? João Vitor foi assaltado, ele e a família dele. Eles vinham de uma pregação onde os criminosos pegaram ele, agrediram ele e acabaram com o carro deles. Tá certo? Agora só que tem algumas coisas aí que não estão batendo. Essa informação aí, tá certo? Do pai de João Vitor e deles lá, tá certo? E o canal Fuxico Gospel fez um vídeo fazendo algumas perguntas a ele, alguns questionamentos de algumas coisas aí que não ficaram claras nessa informação. Tá certo? Que o pai dele passou. Vamos ouvir aqui o que aconteceu. Vamos ouvir, viu? O jovem pregador João Vitor Ota voltava de uma pregação no interior de São Paulo, junto com sua família, quando foram atacados por um grupo de criminosos. De acordo com uma publicação feita no Instagram do pregador e também do seu pai, os criminosos estavam fortemente armados e fizeram diversas ameaças, incluindo agressões. A assessoria confirmou que o pai dele, que também estava no carro, foi brutalmente agredido pelos criminosos. Eles levaram diversos pertences das vítimas e bateram com um veículo em um poste. Ainda no local, o pai de João Vitor falou sobre o episódio. Pai, gente, tudo bom? Pastor Léo aqui. Hoje a gente viemos pregar aqui na cidade de Morro Agudo. Além das pessoas roubarem a gente, acabaram com o nosso carro, tá vendo? Isso, peço oração para todo mundo, para os irmãos. A pessoa acompanha pela rede social. Bateram no João, bateram no Davi, espancaram eles. Irmãos, os meninos estão em choque. Ora pela gente aí, vocês que não acompanham a gente, tá bom? Deus abençoe. E ore pela família Ota, tá bom? Policiais aqui, parabéns pelos policiais aqui nos ajudando, todo apoio. O pastor também da igreja. Mas ore pela gente. Hoje a gente precisa de oração. O João precisa de muita oração. Ele está em choque, o João. Nunca aconteceu isso. E está de choque, tá bom? Deus abençoe, um abraço. O jovem pregador também publicou um vídeo nos seus stories agradecendo a Deus pelo livramento e agradecendo aos fãs pelas orações. Deus abençoe de cada um de vocês, dos meus amigos, dos meus seguidores. Ore por mim, muito pela minha família. Ore muito porque o trauma foi grande. Bateram em mim, nas costelas, na coluna. Eu acho que eu fraturei algumas costelas, mas a gente não é do que ponto, né? A gente sabe pra pregar, a gente sabe pra ministrar a palavra de Deus e acaba cedendo isso. Meus amados, veja bem, você viu aí que ele disse que parece fraturou algumas costelas e tal, né? Agora vamos ver aqui, tem coisas aí que tá meio estranha, viu? Então, Israel lá trouxe, fez um vídeo lá fazendo algumas perguntas, porque apareceu agora uma vaquinha, viu? Estão fazendo uma vaquinha aí, para arrecadar um certo valor aí. Eu acho que o carro, eles disseram que deu perda total, tem que comprar outro carro para pregar e tal. Vamos ouvir isso aí, vamos fazer uns comentários aqui, viu? Não estou dizendo que isso é mentira, viu? Que eu não tenho prova, então não vou dizer um negócio que eu não tenho prova. Mas ficou meio estranho aí, parece que quando aconteceu isso aí, eles não foram no hospital, algumas coisas aí. Vamos ouvir isso aqui, vamos ouvir, viu? Essa semana publicamos um vídeo retratando uma situação muito triste e lamentável que aconteceu com a família Ota. E se você não sabe quem é Ota pelo sobrenome, né, você vai lembrar do João Vitor Ota, aquele pregador mirim do interior de São Paulo que viralizou alguns anos atrás e que ainda hoje continua, né? Ele cresceu, não é mais aquela criança, muito embora se tenha sempre em suas redes sociais a imagem dele ainda quando criança, porque obviamente talvez seja uma estratégia, né, para atrair o público que viu toda aquela ascensão, toda aquela explosão,
Mas ele cresceu, ele já é um adolescente, né? E durante o final de semana, ao voltar de uma agenda, ele, segundo ele, publicou nas redes sociais, e também o seu pai, o pastor Léo, eles foram duramente agredidos por um grupo de criminosos. Eles estavam, segundo relatos, quando chegavam na casa onde eles iriam se hospedar, iriam pernoitar, criminosos invadiram a casa, agrediram o pai do João Vitor, o pastor Léo, e agrediram o João Vitor e o seu irmão. Os dois foram trancados num quarto e foram brutalmente agredidos. O João Vitor Ota chegou a dizer depois, em um vídeo publicado nas suas redes sociais, que teve várias costelas fraturadas. O pai apareceu em um vídeo com o rosto sangrando. E depois eles encontraram o carro da família que havia sido levado pelos criminosos. Encontraram batido em uma árvore, né? Os criminosos bateram com um veículo e eventualmente fugiram para um destino ignorado. Bom, quando a gente publicou essa notícia aqui, muita gente questionou algumas coisas, alguns pontos, que a gente também passou a questionar. Naquele momento eu avisei, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque a gente vai trazer atualizações sobre esse caso. E é por isso que a gente está voltando a falar sobre esse assunto. Porque muita gente começou a perceber, primeiro que o hematoma que estava no rosto do pai do João Vitor, do pastor Léo, não parecia muito de agressão, marcas de agressão. Estava muito mais para marcas de alguém que estava dirigindo no volante, bateu com o carro e bateu com a testa no volante. Talvez postassem assim segurança. Bom, em primeiro momento a imagem, a mensagem que as pessoas passaram a enviar para a gente era nesse sentido. Pô, mas tá muito estranho essa marca de... esse hematoma no rosto dele. Isso não tem marca de soco, de agressão, de chute ou algo que o valha. Ponto 2 é que, em relação às agressões que ele disse ter sofrido, quer dizer, as agressões foram só no rosto, no caso do pastor Léo, e no caso do João Vitor, que teria sido agredido, segundo ele, inclusive com costelas quebradas, e você sabe, se você nunca viu alguém com a costela fraturada, deve ter assistido algum filme, alguma coisa nesse sentido, que quando alguém tem a costela fraturada, geralmente fica roxa naquele local e você sente muita dor. É preciso, obviamente, passar por um atendimento médico urgente, porque isso pode, inclusive, causar hemorragia interna. E, segundo ele, foram várias costelas fraturadas. Bom, a história começa a ficar muito fantasiosa e a gente começou a pesquisar. Pô, peraí, vamos ver até que ponto isso pode ter sido dessa forma. Bom, imagina que uma família está em casa, recebendo mais uma família de visitantes, e de repente criminosos entram, invadem, agridem todo mundo, levam pertences, levam o carro da família em uma cidade pequena no interior de São Paulo. É claro que isso vai repercutir. Quando isso acontece, isso é amplamente noticiado. E a gente foi para a internet procurar essa informação da família que foi rendida por criminosos dentro de casa. Mas o fato é que em nenhuma rede social ligada à cidade de Morro Agudo, que é o nome da cidade onde eles estavam hospedados, a gente conseguiu encontrar essas informações. Fomos pesquisar nos portais de notícias, nos sites de notícias da região, idem, não tem absolutamente nada relacionado a esse caso. E aí também pesquisamos sobre família que bateu carro, acidente de carro, também não tem nada. Não conseguimos encontrar nada ligado a esse assunto. E, então, vamos então conversar com pessoas próximas à família Ota para entender o que pode estar por trás disso. Né? Por que as notícias não foram publicadas, como foi a dinâmica desse crime. E aí, 95%, talvez 99% das pessoas com quem falamos disseram, essa história está mal contada. Isso aí não está fazendo muito sentido, não. E aí descobrimos uma situação até estranha, né? É que, primeiro, a informação que obtivemos é que eles não têm carro. Só para começar a conversa, eles não têm carro, eles estão sem carro há um bom tempo. Eita, meu Deus, eles não têm carro, Eu não estou dizendo aqui que foi isso que aconteceu, né? Se ele não tem carro e o carro que eles estavam ali não tiver seguro, então eles vão ter que pagar, né? Eles vão ter que pagar. Então, como eles não têm condições, não podem não ter condições de pagar aquele carro, então eles fizeram o quê? A vaquinha, contaram essa história aí. Não estou dizendo que é mentira, não tá certo, mas né? Aí fizeram essa vaquinha para quê? Para
ter condições de pagar o carro. Eu não estou dizendo, afirmando que foi isso que aconteceu. Estou fazendo apenas um comentário, deixar bem claro aqui, não estou afirmando nada, viu? Tá certo? Porque todo mundo sabe que você dá uma pancada daquela ali, você não tiver seguro ali, é um bom valor que você vai ter que pagar ali no carro ali, viu? E ele disse, parece que deu perca total. Então, se deu perca total, tem que comprar outro carro, né? Tá certo? Agora, esse ponto aí de dizer que eles não têm carro, viu? Vai lá. O carro que eles tinham não era um carro nem de longe parecido com o carro que aparece, né? Eles aparecem lá depois do acidente, do suposto acidente. Então, eles não têm carro, segundo informações. Bom, se eles não têm carro, segundo disseram, de quem é aquele carro? Né? A história começa a ficar cada vez mais nebulosa. E aí a gente já tem esses elementos. Né? Primeiro, a marca, o hematoma no rosto. Veja essa imagem que a gente tem. Foi publicado pelo próprio pastor Léo. Isso aqui não parece ser agressão. Isso aqui parece ser uma pancada na região, né, entre os olhos aqui na testa, provocado pelo volante. Como se ele estivesse dirigindo e não sido agredido. Outra coisa, e aí ainda sobre essa situação do hematoma. Hoje ele publicou um vídeo, eu vou reproduzir daqui a pouquinho. Isso aconteceu na madrugada de sexta-feira, né, de quinta para sexta. Esse vídeo aqui foi publicado agora há pouco, alguns instantes, hoje é domingo, alguns instantes nas redes sociais do João Vitor Ota. E você vê que quando alguém leva um soco no olho, por exemplo, fica roxo. E essa marca desse hematoma não some assim tão rápido. Né? Não some assim tão rápido. Então, em 2 dias, ele já ficou sem marca absolutamente nenhuma. Muito estranho. Muito estranho. O João Vitor Ota, por exemplo, já estava pregando na noite de sábado em uma igreja. Basta ver as redes sociais, os stories dele, você vai ver que estava pregando, assim, pulando, cantando, alegre. E as costelas, hein? Meu Deus, é um milagre, né? Fez um milagre, é um milagre. Vamos lá. Alguém que passou por um trauma como esse, alguém que passou por um processo como esse, de agressão, de ficar trancado num quarto, um adolescente, não é criança, tá? Mas um adolescente, trancado no quarto, sendo agredido por vários criminosos, ver o pai ser agredido, o irmão ser agredido, ele sofreu várias escoriações na região da costela. Em 2 dias estava assim, na igreja, não era mais comum ou mais natural esperar que ele adiasse a agenda, cancelasse a agenda, e que eventualmente o pastor que fez a agenda sequer iria pedir o estorno, né, do calção que eventualmente tenha recebido, porque é uma coisa justa, ele não foi porque não quis. Tá estranho. Bom, falei para vocês. Vamos recapitular os sinais que não tem, ou os sinais que temos, né? Nós temos uma família que foi agredida em uma casa por criminosos e que teve seu carro levado pelos bandidos e o carro foi encontrado batido em uma árvore, um poste. Certo? Certo. Mas nós não temos fato nenhum sobre isso, notícia nenhuma publicada em nenhuma rede social sobre isso. Todas as notícias que tem sobre esse caso foram publicadas depois do Fuxico, em portais ligados ao meio gospel, que pegaram a notícia do Fuxico. Mas não ninguém que viu lá em algum lugar enfim, de um outro órgão ou de outro veículo de comunicação. Esse é o ponto. O pai tem hematomas que não parecem de agressão. O filho diz que teve costelas fraturadas, mas não parece ter. Essa é a verdade. Aí, não bastasse isso, e aí que vem talvez até a cereja do bolo, né? Não bastasse isso, foi feito no mesmo dia, ontem, né, na madrugada do dia seguinte, uma vaquinha online para arrecadar dinheiro, arrecadar fundos para comprar um carro para a família Ota. Olha que curioso. Vamos ver essa vaquinha? Tá aqui, ó. Carro para a família Ota continuar as agendas. O valor total, a meta é de 50 mil reais. Aí diz assim, ó, a justificativa, né? Meu nome é Silas Bittencourt, faço a agenda da família Ota ontem, 27 de julho. Após uma agenda, os bandidos entraram na casa onde eles estavam hospedados, roubaram eles, bateram nas crianças, João Vitor e Davi Ota. E aí eu vou ter que insistir nisso. Não é criança, né?
bateram nas crianças. Aí você vê os vídeos até que divulgam, e os cartazes e as imagens é de criança de 9, 10 anos. Quando o João Vitor chega, ele já tá um rapagão gigante, né? Não é mais aquele menino. Então, a ideia de que bateram nas crianças, ó, não se encaixa mais aqui. Espancaram seu pai e levaram o carro. Após algum tempo, acharam um carro que teve perca total. Esse carro era usado para agendas, para facilitar a ida deles até as igrejas. Aí tem o WhatsApp da pessoa aqui. Se você quiser contribuir, se quiser ajudar, vai lá e ajuda através do Silas Bittencourt. Aqui é o veículo, ó, como ficou. Aqui é o veículo. Bom, eu não sei, eu nunca falei aqui, mas eu já trabalhei com uma oficina de pintura de carro. Esse carro aqui não deu perda total. Não deu. Isso aqui não é perda total. Isso aqui dá para aproveitar o carro todo, mas vida que segue. Então a história é essa que a gente tem, né? Mas aí, munido dessas informações, tudo que eu já apresentei para vocês e todas essas desconfianças, entrei em contato com o João Vitor. Chamei o João Vitor, ele segue o Instagram do Fuxico Gospel, chamei ele no direct, conversei com ele sobre esse acidente, um incidente, sobre essa situação, e lamentei, obviamente, né, tudo que aconteceu, e pedi educadamente que eles enviassem para a gente uma cópia do boletim de ocorrência. Porque com uma cópia do boletim de ocorrência, nós conseguiríamos ter um documento comprovando que esse episódio de fato aconteceu. Porque, bom, é difícil imaginar que eles fossem fazer uma denunciação caluniosa, não sei nem se esse é o termo jurídico, uma falsa denúncia de crime, né, na polícia. Que, inclusive, no vídeo em que o pastor Léo, o pai do João Vitor, está depois do acidente, né, que ele está perto do carro, ele grava um vídeo e quando ele está falando aqui, a polícia chega por trás. A polícia chega atrás dele. Bom, então é óbvio que ele iria registrar um boletim de ocorrência relatando para e passo o que aconteceu, né? Bom, curiosamente, ele disse que não tem o boletim de ocorrência. Ele não disse que não tem como enviar. Ele não disse que não vai enviar. Ele não disse que não pode. Ele disse, eu não tenho o boletim de ocorrência. Como não? Peraí, meus amados, veja só. Se eles passaram por tudo isso que eles passaram, de serem agredidos por criminosos, sofreu o que sofreram, costela quebrada e tudo. Pelo amor de Deus, a polícia estava lá, chegou lá no local, e você não tem um boletim de ocorrência? E você não fazer um boletim de ocorrência? Me diga aí, bandidos entram na tua casa, roubam teu carro, vamos colocar aqui assim, agride seu filho, seus filhos, lhe agride, e você tá lá, vai em encontro do carro e vê seu carro onde tá lá, batido. E você vê a polícia lá chegando. Você não vai numa delegacia prestar queixa? Você não vai conversar com a polícia, explicar tudo o que aconteceu e vai fazer um boletim de ocorrência? Me explica aí, meus amados. Deixa aí seu comentário aí, sua opinião aí, viu? Que é muito importante aqui para o canal, tá certo? Vamos continuar ouvindo aí. Eu tô prestando atenção em cada detalhe aí. Depois eu vou fazer um comentário com vocês aqui, tá? Como não tem o boletim de ocorrência? Não foi feito um BO, não sei. É muito estranho, entende? Aí, para finalizar, um ponto que eu também achei muito curioso é que, bom, se o caso do espancamento aconteceu em uma casa na cidade de Morro Agudo, em uma casa, na casa de 10 pessoas, por que então, e eles gostam muito de gravar vídeo, de aparecer em vídeo, por que então eles só aparecem no vídeo no local em que tem o carro já acidentado? Bom, uma outra pergunta ainda sobre isso. Por que depois de serem agredidos, espancados e brutalmente espancados, né, em uma casa, lá na cidade de Morro Agudo, por que ao invés de ir para o local onde o carro foi encontrado batido, eles não foram para o hospital? O que era de se esperar. Bom, localizar o carro não é função, né, do dono do carro depois. Eu com as costelas quebradas, com um problema. Eita, meu Deus, aí eu vou atrás do carro, não vou levar meu filho para o hospital para receber um atendimento médico.
Veja que caso complicado, meu. O carro é roubado. Localizar o carro funciona a polícia. Bom, os criminosos atacaram a família, agrediram a família e tudo mais, e levaram os pertences. Eu vou atrás dos pertences? Não, deixa pra lá. Depois eu vou na delegacia, registro o boletim de ocorrência e a polícia que se vire, porque essa é a função, pra localizar os criminosos. Se o carro tem seguro, aí, irmão, aí é que nem vou me preocupar. Aí eu só vou simplesmente acionar o seguro igual, o carro foi roubado. Mas primeiro de tudo, eu vou pegar, eu como pai, eu vou me resguardar e resguardar meus filhos e vamos para o hospital. Bandido que vai embora. Vamos primeiro cuidar da saúde. Mas não é isso que a gente vê nesse episódio. Então, eu não quero desacreditar de que essa história seja verdade, mas infelizmente, depois de Flor de Lis, a gente passa a desconfiar de muita coisa. E aí é uma opinião minha, se isso for uma fraude, se isso for de fato mentira, para emocionar as pessoas, para arrecadar dinheiro, ou para qualquer outra coisa que valha, ou para movimentar as redes sociais, ou para ficar em evidência de novo, vai saber. É preciso que o Ministério Público de São Paulo investigue essa situação, porque aí sim nós temos crianças envolvidas. Talvez os dois filhos não são maiores de idade, mas são adolescentes, mas tem uma criança, tem uma menina na família também. É uma criança que está crescendo, inclusive seguindo os mesmos passos do irmão, né? E da família em si, da igreja, cantando, ministrando, já fazendo agenda. Então é preciso que o Ministério Público de São Paulo investigue essa situação. O Ministério Público de São Paulo precisa atuar nesse caso. Precisa investigar até que ponto essa família está manipulando essa situação, usando inclusive das crianças para poder ganhar visibilidade, ganhar prestígio, ganhar dinheiro, eventualmente, não sei. Aqui são só questionamentos. Mas, de qualquer forma, se isso que não for verdade, é preciso que o Ministério Público haja, né? Faça seu papel, que o próprio Conselho Tutelar veja se essas crianças estão sendo bem cuidadas, né? Se essas crianças estão tendo seus direitos preservados. Porque quando o João Vitor começou a pregar nas igrejas, muito se questionou, né, a respeito da idade dele, do tamanho, da carga horária que ele estava dispensando em relação a agendas, a igreja, a viagens e tudo mais, a escola, como é que estava isso. E agora é preciso ver que o processo está sendo repetido, né, em mais uma criança na família. Me preocupa, sabe? Meus amados, veja só, o seguinte é esse. A história está muito mal contada aí, está muito mal contada. Eu vou aqui contar uma história aqui para você entender. Vamos supor aqui um exemplo que eu estou dando, viu? Estou dizendo que foi isso que aconteceu. Um exemplo. Eu pego um carro com alguém, um exemplo aqui, eu pego um carro com alguém. Aí eu vou pregar em algum lugar. Pronto, vamos colocar assim. E eu, né? Ou eu errei, outra pessoa errou e eu bato com aquele carro. Vamos colocar assim aqui. Aí bateu com aquele carro ali. Eu não tenho condições de pagar. E também sei que aquele carro não tem seguro. Aí eu não tenho condições de pagar. Tá certo? Aí vamos supor aí. Aí um espertinho, eu não estou dizendo que é o caso aí, faz o quê? Peraí, eu estava pregando, foi assim que aconteceu, foi isso, aquilo, outro. Eu já sei. Eu vou aqui fazer um apelo, vou dizer que aconteceu isso. E vou fazer uma vaquinha. 50 mil reais, pronto, já é o valor do carro, né? Então, arrecadando esse dinheiro, eu vou e pago o carro, o conserto do carro, qualquer coisa. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Mas fica estranho do jovenzinho aí, João Vitor, ter alguns problemas nas costelas dele, e não ir para médico, não fazer boletim de ocorrência, eles não terem ido. Fica muito estranho, entendeu? Meus amados, olhe, é complicado, viu, meu irmão? É complicado demais. Viu? É complicado demais. Você é agredido, seus filhos, tudinho, você está preocupado de ir atrás do carro e não de ir no hospital, levar seu filho no hospital e depois fazer um boletim de ocorrência, né? É complicado demais, né? Isso daí, né? Entendeu? A gente vê no meio evangélico aí, no meio gospel aí, muitas mentiras,
vê até muitas igrejas aí com falsos milagres. Vocês sabem muito bem disso. Então, meus amados, não é errado você fazer questionamento, tá certo? Se eu conto uma coisa aqui e isso que eu estou falando sobre minha vida é verdadeiro, eu não me preocupo com as perguntas que você vai fazer. Como foi? Aonde foi? Já pensou que nem um rapaz aí contou um testemunho que levou várias... Morreu, foi para o hospital, passou não sei quantos meses lá no hospital. Depois, quando eles saíram do hospital, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer, sabe o quê? Ele e a mãe dele, doente. Sabe o que eles fizeram quando saíram do hospital? Tocaram fogo nos laudos médicos, em tudo. Manhã, vamos fazer o seguinte, vamos tocar fogo nos laudos médicos em tudo. Estava doente, né? Qual era a dele? Pegava os laudos, dava entrada no INSS, vai receber um benefício, uma coisa ou outra, mas não. Ele contou contou um testemunho e disse: eu e minha mãe, quando a gente saiu do hospital, eu toquei fogo nos laudos médicos, toquei fogo nos exames, tocamos fogo em tudo para apagar isso da nossa vida. Olha, irmão, é inacreditável muitas coisas, as pessoas acreditam. Como é que eu passei pelo que eu passei aqui, eu vou sair do hospital e vou tocar fogo nos laudos médicos, meu irmão? Se eu precisar de ir para o médico, se eu precisar de uma coisa ou outra, como é que eu vou provar aquilo ali? Mas é inacreditável, que nem você viu aí os jovens recebendo R$200 para se fazer de surdo. É inacreditável. Olha, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, tá certo? Eu não estava lá, mas essas perguntas aí, parabenizar o site aí, Fuxico Gospel aí, que trouxe em primeira mão isso aí, tá certo? E esses questionamentos que ele fez também, né? Agora só resta a família aí se pronunciar e falar sobre isso, esclarecer algumas coisas, né? E depois de tudo que aconteceu, rapidamente o pai dele apareceu e depois o jovem já apareceu pregando. É complicado. Deixe seu comentário aí, eu não estou dizendo que é mentira aqui, tá certo? Estou dizendo que eles inventaram isso para arrecadar dinheiro, eu não estou falando isso. Mas tem algumas coisas aí que não está batendo, né? E eles podem aí vir aí, já que é verdade, e explicar tudinho direitinho como aconteceu corretamente aí para não deixar margem, né, para ninguém fazer esses questionamentos aí. Então eles venham aí e esclareçam tudo, tá certo? Deus abençoe em nome de Jesus, às 21 horas tem live, viu?